Eu vi muitos comentários nos últimos dias chamando aqueles que apoiaram a ação super violenta no Rio de Janeiro de fascistas. Eu vi quem chamasse de fascista arrombado. Vamos respirar, vamos por partes. Aquela foto dos corpos alinhados no chão dispensa a legenda. Foi uma chacina. Não tem operação bem-sucedida, não tem efeito colateral, não tem tiroteio que explique. Tem uma contabilidade de morte. Chacina não é enchente nem deslizamento. Desastre natural mata por acaso. Aqui houve planejamento, fuzil, aval e coletiva de imprensa. E eu sei que parece óbvio, mas eu vou dizer mesmo assim, tá? No Brasil não existe pena de morte. Oficialmente não. E aí vem aquele ritual que a gente conhece. Metade do país gira o holofote para celebrar a mão firme do Estado e a outra metade sobe para, enfim, denunciar a violência com discursos bonitos, hashtag. Enquanto isso, no chão, tem família enterrando gente. E tem um ponto incômodo que eu faço questão de colocar na mesa. Parte de quem aplaudiu não está vibrando por ideologia, está gritando por desespero. Tem muita gente vivendo sob duas opções ruins: obedecer ao fuzil do crime ou ao fuzil do Estado. Gente que paga mensalidade para manter o portão aberto, que compra luz do atravessador, internet do miliciano, água de quem manda no bairro. Gente que vê o comércio ser adotado por traficante e quando reclama, perde a loja, ou a saúde, ou a vida. Mulher que é convidada a namorar o dono da arma. Dentista, mecânico, que são extorquidos em pleno expediente. Nesse cotidiano, a promessa de entrar tirando soa para muitos como a única porta que sobrou. Não é bonito, não é certo, mas é real. E se a gente não encara a realidade, só sobra moralismo. Antes que alguém embarque na má fé, deixa eu deixar cristalino. Eu não estou passando pano para chacina. Foi uma chacina, sim, uma chacina. Eu estou dizendo que se a gente quer mudar o resultado, precisa entender por que tanta gente enxerga naquele tipo de barbárie um alívio momentâneo. Uma pesquisa da Atlas Intel, divulgada ontem, dia 31, mostra que 8 em cada 10 moradores de favela do Rio de Janeiro apoiam a ação contra o Comando Vermelho nos complexos da Penha e do Alemão. Sim, gente, foi uma chacina. Portanto, é preciso olhar com mais atenção porque tanta gente aplaude o discurso criminoso de que aquela mortandade produzida pelo Estado foi um sucesso. Isso não legitima a morte, explica o tamanho da descrença. Quando o Estado some, quem governa é o medo. E o medo vota, o medo aplaude, o medo se agarra ao primeiro discurso que promete uma vida com mais paz. Agora tem outra turma, essa sim, que faz carreira em cima da barbárie. A turma do meme com caveirão, do é só matar mais 120. A turma que culpa a mãe periférica pela morte do próprio filho, que reduz aquela tragédia a uma lacração. Esses, eu digo com todas as letras, são os extremistas que se alimentam de sangue e de algoritmo. Fascistas, para usar a expressão que sim, cabe em muitos casos e que eu uso quando é necessário. Eles existem, são barulhentos e são perigosos. Mas achar que todo mundo que apoiou a operação feita pela polícia dessa turma é não entender o país em que a gente vive. O Brasil é socialmente conservador, isso não é xingamento, é um diagnóstico. Num ambiente de medo, as respostas autoritárias são muito sedutoras. E vamos lá. Vamos aposentar essa fantasia de que direita é sinônimo de gente rica tomando um aperol no pôr do sol? Tem trabalhadora e trabalhador que vota e torce sim por uma mão pesada, porque nunca viu outra coisa funcionar. Achar que só fascistas e extremistas vibraram com essa operação é um delírio de uma bolha. Eu fui ler alguns comentários nas reportagens, nas matérias sobre essa pesquisa da Atlas Intel. E muita gente indignada, como assim tanta gente apoiando essa chacina. E os comentários são super indignados e as pessoas ficam revoltadas porque ninguém para tentar entender por que esse absurdo, por que esse apoio todo. É muito mais fácil vir daí com lição de moral, frases prontas. A minha favorita é a do Paulo Freire, que
diz o seguinte: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. É sério mesmo que essas pessoas, no conforto das suas casas, em bairros com ruas asfaltadas, com iluminação, com mínimo de segurança, com limpeza, organização, saneamento, essas pessoas têm coragem de simplesmente chamar de opressor um trabalhador que acorda de madrugada, que pega, sei lá, 3 ônibus para chegar no trabalho, gente que perdeu, sim, família, gente que dribla a violência todos os dias, chamando essas pessoas de opressoras. Não dá. E aí, do outro lado, vai ter um monte de gente que vai me xingar porque eu tô dizendo que o que aconteceu ali foi uma chacina. E foi uma chacina, né? Então, o que você quer? Que a polícia não entre? Eu acho que a gente tem que querer o básico. O que o Estado deve e a política adia há décadas. Segurança pública não é pauta do outro, é uma obrigação do governo. Dá para defender direitos e cobrar eficácia. Do que a gente está falando, gente? Investigações independentes. Quando morre gente em operação, controle externo real das polícias, metas públicas de redução de homicídios, inteligência para desmontar a milícia, ocupação social de território, escola aberta, luz, transporte decente, posto de saúde que funcione. Policiamento que não seja passeio fotográfico de blindado. Transparência. Operação tem que ter planejamento, objetivo, auditoria e prestação de contas. Não é uma revolução, é o arroz com feijão. Dá trabalho? Muito. Dá voto? Nem sempre. Salva vidas? Sim. E, gente, vamos lá, vamos sair dessa arquibancada. Fugir desse assunto da segurança pública como se o tema cheirasse coisa de direito é um presente para quem lucra com medo. Segurança com direitos é a única segurança que dura mais do que uma coletiva. Quando a pauta fica na mão dessas pessoas, a gente sabe o que acontece. Mega operação, mortos, manchete, silêncio, reprise. A cada temporada, a gente vai ver uma reprise do mesmo. A gente precisa, sim, dar um passo atrás e tentar entender, principalmente as pessoas que vivem nessas favelas, nessas comunidades, por que elas estão aplaudindo essa operação. Tem que tirar o dedinho daqui, gente, e ativar a escuta ativa. Não dá para confundir dor com ideologia. Tem muita gente que só quer poder ir e voltar do trabalho sem pagar pedágio para bandido. Tem mãe que quer ver o filho atravessar a adolescência vivo. Tem idoso que só quer sentar ali na calçada sem perguntar quem é o dono daquela rua. Se você chega dizendo seu fascista, você perde a pessoa já antes da primeira vírgula e perde a chance de fazer a pergunta que realmente importa. O que faria você se sentir seguro amanhã? O que mudaria a sua vida de verdade? A resposta, gente, raramente é mais enterro, mais gente morta. Quase sempre é luz, ônibus, emprego, polícia que resolva, escola que segure criança. E por aí vai. Vamos voltar à minha provocação. Todas essas pessoas que apoiaram essa chacina são fascistas? Não. Parte é medo antigo, dor acumulada, certeza de que foram abandonados. Nomear tudo isso não diminui a gravidade do que aconteceu. Ajuda a apontar para onde a política precisa andar. Porque, eu repito, foi uma chacina. E dizer isso é inegociável. O que vem depois é escolher entre o show de horrores que rende manchete e a política que dá trabalho, porque dá trabalho. Entre a pose e o resultado, entre o limpamos a área e o reduzimos homicídios, entre o entrar atirando e levar para a comunidade luz, serviço, presença. Para fechar, gente, vou deixar um convite nada romântico. Da próxima vez que o tema voltar, e vai voltar, porque essa série nunca sai do ar, em vez de grudar um rótulo na testa de quem aplaudiu, pergunta por quê. Por que você está aplaudindo isso? Se a resposta for porque eu quero viver, você tem um ponto de partida. A partir daí, a gente consegue falar da ideia de segurança como política de Estado, não como vingança uniformizada. Mostra que dá para cobrar a polícia que previne, que investiga, o Ministério Público que processa, a Justiça que responde, um governo que apresenta número e não
isso que a gente viu. Enquanto a gente desperdiça energia discutindo etiqueta ideológica, quem é do bem, quem é do mal, quem é fascista, quem é isentão, essa fila de corpos aumenta. E aumenta porque o crime manda. Aumenta porque a política gosta de plateia. Aumenta porque tem quem ache normal uma chacina. A única coisa realmente limpa nessa história é a consciência de quem nunca precisou escolher entre obedecer ao fuzil do crime e ao fuzil do Estado. O resto é conversa de quem dorme com a janela blindada e acorda com, a opinião pronta. Se você chegou até aqui, obrigada. Agora me diz nos comentários, o que na sua vida real faria a segurança de deixar de ser uma palavra e virar uma rotina? A luz na rua, o ônibus que passa, escola aberta, a polícia que chega sem atirar, justiça que responde? Me conta. Porque esses rótulos não salvam ninguém. Política pública salva. E é por isso que eu bato nessa tecla. Não tem atalho. Tem trabalho, tem prioridade, tem gente viva ou morta no meio do caminho. E é aí que a conversa precisa ficar. Se você chegou até aqui, é porque gosta do que a gente produz no YouTube. Mas isso aqui é só um gostinho do que você encontra no nosso streaming. E olha, a gente sabe, tem vários streamings por aí, mas vem cá, me responde uma coisa. Algum deles te explica por que a sua timeline virou um campo de batalha? Ou quais são as raízes verdadeiras do conflito Israel-Palestina? E ainda, o que aconteceu com a democracia brasileira nos últimos 40 anos, que trouxe a gente até a tentativa de golpe que condenou Bolsonaro e seus aliados? Os assuntos sobre os quais todo mundo tem opinião, mas pouca gente entende o contexto, eles estão todos no streaming para você maratonar. Quem conhece aprova e não para por aí. A assinatura Premium ainda dá direito ao melhor da produção textual do meio, com 2 newsletters semanais exclusivas na sua caixa de entrada. Experimenta hoje. Entenda por que milhares de pessoas escolheram ser Premium.